Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe cada um que está aqui e que está passando nesse vídeo aqui para mais uma manhã. Tá tremendo um pouquinho, mas a gente vai conseguir conversar como temos conseguido conversar todas as manhãs. Muitas pessoas, elas me perguntam qual é o jejum que agrada a Deus. Porque as pessoas levantam o jejum como uma bandeira que se torna religiosa. Porque eu jejuo, porque eu subo ao monte, porque eu oro. Em nenhum momento eu vou dizer para você deixar de cumprir os fatores que nos aproximam do trono da graça de Deus. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é o jejum que agrada verdadeiramente a Deus? Será somente deixar de comer? Se eximir da bebida, da comida? Ou será que nós, cristãos, temos uma enorme dificuldade em obedecer e preferimos sacrificar ao invés de primeiro obedecer? Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Ninguém vai alcançar nada diante de Deus sem, em primeiro lugar, obedecer. Um dos princípios celestiais é a obediência. Quando eu obedeço, aí sim eu fecho as brechas para que haja eficácia na minha oração e no meu jejum. Me responda uma coisa: muitas pessoas estão jejuando por dias, por meses, e em nada elas movimentam o mundo espiritual. Temos que fazer uma reflexão pessoal, uma autoavaliação, e identificarmos que a Bíblia não mente. Jesus mesmo, ele diz que existem castas de demônios que elas só vão sair com jejum e com oração. Então, se existem castas específicas que serão arrancadas do nosso destino profético por jejum e oração, por que você jejua, ora, e em nada o mundo espiritual se movimenta em teu favor? Pelo contrário, você tem provado ferramentas de injustiça, porque jejum e oração sem renúncia são fatores humanos. Nós ficamos ali orando, jejuando, mas o que temos que jejuar a Deus em primeiro lugar, que é o nosso coração, que é a nossa oferta em nós mesmos, nós temos dificuldade. E é por isso que muitos de nós não conseguimos vislumbrar os recursos bíblicos que nos foi ensinado pelos discípulos, por Jesus, porque nós não conseguimos obedecer. É o que o profeta Samuel vai falar para Saul. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, a palavra obediência, ela vem gerada antes do sacrifício. Então o sacrifício, ele só tem eficácia quando há a proposta da obediência em primeiro lugar. E eu quero que você entenda que você pode levar dias, meses, horas. Você pode morar até no monte, mas se você não estiver disponível a entregar o seu coração, se você não estiver disponível a mudar o seu comportamento, se você não estiver disponível a refazer o seu caminho, em nada você será atendido. Porque a Bíblia também, ela diz que o que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades. E o que são iniquidades? São pecados enraizados. Muitas das vezes nós temos tantos pecados enraizados que passamos a ser defensores dos pecados que carregamos. Há um exemplo: estamos sempre nos defendendo quando deveríamos estar quebrados, como o profeta Jeremias diz, que desçamos a casa do oleiro, porque talvez assim ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Então, nessa manhã que nós temos o hábito de fazer a nossa devocional, inclusive eu gostaria que você compartilhasse essa devocional com pessoas aí que estão vivendo uma vida cristã e que elas dizem assim: eu não consigo, eu oro, eu jejuo, eu subo o monte, eu faço campanha, eu estou no ciclo de oração, porém em nada a minha vida rompe. Irmãos, temos que avalizar que a vida com Jesus, ela já é um rompimento. Quando você recebe Jesus, você nunca mais será a mesma criatura. É impossível alguém que conheceu Jesus ter o mesmo comportamento afetivo, emocional, espiritual. É claro que isso é um desenvolvimento diário, mas não existe a possibilidade de você
ter recebido Jesus e a tua vida permanecer igual. E eu não falo de melhorias financeiras ou pequenas conquistas, porque quando tratamos do reino, tratamos de coisas extraordinárias. Quando tratamos do reino, tratamos de coisas abundantes. Eu estou falando em abundância espiritual. Os deleites financeiros, as conquistas financeiras são coisas que vão acontecer quando você está ministrado, mergulhado nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, nem o meu pensamento pode alcançar a vontade do Pai. Mas uma palavra eu quero liberar sobre você hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem muitas pessoas que estão jejuando, estão orando, estão ofertando, estão dizimando, mas elas não conseguem ofertar o que é mais valioso para o reino, que é o nosso coração. E é por isso que Satanás, quando você começa a jejuar, começa a ter um levante espiritual muito grande sobre a sua vida. E você diz assim: eu comecei a jejuar, o mundo espiritual se levantou. Claro que o mundo espiritual se levanta quando nós jejuamos. E nós só vamos conseguir vencer o mundo espiritual através da obediência. Esse é o fator que você precisa entender. Enquanto você está jejuando, mas que você não entendeu que a visão é espiritual, Satanás ele tem autonomia para acessar você através de brecha e para tomar o propósito de jejum e oração que você tem cumprido. Satanás ele tem o poder de sucumbir até a palavra de Deus que é derramada em nós. Na parábola das sementes, Jesus fala de que tem pessoas que elas semeiam, elas escutam a palavra, saiu dali. Satanás já tomou tudo que a palavra entrou no seu coração e o diabo leva, porque ele tem autonomia sobre o coração daquela pessoa. Ele tem autoridade, ele tem acesso sobre a mente dela pelas brechas que têm andado aberta. E o que eu quero ministrar na sua vida hoje: não adianta você falar em santidade se você não está disponível a ser quebrado. Porque uma das armas que o Espírito Santo de Deus usa para nos santificarmos é a afronta, é a humilhação, é a quebra da soberba, é a vulnerabilidade, é a instabilidade. É quando só nos resta ouvir a Jesus. Então, se você quer ter uma vida de jejum, se você quer ter uma vida de oração, então levante-se para primeiramente se avaliar. Olhe primeiro para dentro de você. Olhe para o que precisa ser modelado, mudado. Olhe para as circunstâncias que precisam ser transformadas. Se humilha na presença daquele que te chamou para viver o propósito. Se derrame diante da proposta de Deus. E pare de ficar olhando para a visão dos outros. Pare de ficar olhando para o jejum que agrada aos outros. Pare de ficar olhando para o centro da religião daqueles que têm até proporcionado aí na internet religião. Através de que, vou jejuar tantos dias. Mas o propósito do jejum precisa ser revelado. Não é sobre se abster do alimento, somente. Não é se abster da bebida, somente. É simplesmente se abster da desobediência. E para entendermos de obediência, primeiro ponto é nos humilharmos diante de Deus. Quebrar o orgulho. E quando começamos a quebrar o nosso orgulho, começamos a ouvir. Porque Jesus ele vai dizer em Apocalipse que eu estou à porta e bato. Se você quiser me ouvir, eu entro e sei. Mas se também você não quiser, não tem o que fazer. E tem muita gente que Jesus está batendo na tua porta aí tem um tempinho. E por causa do teu orgulho, você não escuta aquilo que Deus tem para falar com você. E aí, quando você jejua e ora, Deus também não está disponível a escutar você. Então, que você possa entender que muitos de nós estamos nos arrancando das mesas que Deus tem nos colocado. Simplesmente porque queremos sobrepor a vontade de Deus. E ninguém pode sobrepor a vontade de Deus e achar que será ouvido. Porque Deus não é isso. Deus é Deus, Deus é autoridade, Deus é poder, Deus é domínio, Deus é visão espiritual. E somos nós que temos que nos quebrar diante dele para viver o propósito que ele tem nos chamado para viver. Que Deus abençoe você por mais uma devocional, que o Espírito Santo de Deus possa estar com você e que nós possamos viver um novo tempo profético, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.